Olá, meus irmãos em Cristo, seja bem-vindos ao canal Visão Católica. No vídeo de hoje iremos te contar o porquê os discípulos não reconheceram Jesus. Então fique até o final e vamos ao vídeo. Por que os discípulos não reconheceram Jesus após a ressurreição? Alguns discípulos não reconheceram Jesus ressuscitado. Isso aconteceu, por exemplo, com Maria Madalena, com os discípulos quando estavam pescando, e com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Fica claro, porém, que a fisionomia de Jesus era diferente nessas aparições. Cristo ressuscitou com seu próprio corpo. Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu. Mas ele não voltou a uma vida terrestre como antes. O nosso catecismo explica que o corpo de Jesus ressuscitado era o mesmo corpo dele. Jesus ressuscitado estabelece com seus discípulos relações diretas, em que estes o apalpam e com ele comem. Convida-os, com isso, a reconhecer que ele não é um espírito, mas sobretudo a constatar que o corpo ressuscitado com o qual ele se apresenta a eles é o mesmo que foi martirizado e crucificado, pois ainda traz as marcas de sua paixão. Contudo, este corpo autêntico e real possui, ao mesmo tempo, as propriedades novas de um corpo glorioso. Não está mais situado no espaço e no tempo, mas pode tornar-se presente a seu modo, onde e quando quiser, pois sua humanidade não pode mais ficar presa à terra, mas já pertence exclusivamente ao domínio divino do Pai. Por esta razão, também Jesus ressuscitado é soberanamente livre de aparecer como quiser, sob a aparência de um jardineiro ou de outra forma, diferente das que eram familiares aos discípulos, e isto precisamente para suscitar-lhes a fé. Com essas palavras, a Igreja deixa claro que Jesus podia aparecer de maneiras diferentes, como jardineiro ou outra forma, já que seu corpo ressuscitado tem propriedades novas por não estar mais sujeito ao tempo e ao espaço. Isso significa que as leis da natureza já não têm mais poder sobre o seu corpo, por isso ele pode entrar e sair do cenáculo onde estão os apóstolos, sem abrir a porta e sem rasgar as paredes. Seu corpo já não ocupa mais espaço como antes. É agora como se vivesse de maneira invisível, embora pudesse se deixar ver quando quisesse. Quando São Paulo explica como será o nosso corpo ressuscitado, ele afirma que, da mesma forma, em Jesus, ressuscitarão com seu próprio corpo que tem agora, porém. Este corpo será transfigurado em corpo de glória, em corpo espiritual semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Os mortos ressurgirão incorruptíveis. Com efeito, é necessário que este ser corruptível revista a incorruptibilidade, e que este ser mortal revista a imortalidade. Alguns levantam a hipótese de que os discípulos no caminho de Emaús não o reconheceram porque o Senhor teria fechado os olhos deles para que não o reconhecessem, só permitindo isso na fração do pão. O evangelista São Lucas afirma que os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem, e abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Parece-me, no entanto, que esta não é a melhor explicação, embora possa ser possível, uma vez que a Igreja diz no Catecismo que o seu corpo ressuscitado pode tornar-se presente a seu modo, onde e quando quiser com outras aparências, diferente das que eram familiares aos discípulos. De fato, diante de Jesus ressuscitado, estamos perante um corpo em um estado novo que é completamente desconhecido da criação natural. A ciência não tem condições de explicar isso. Outros alegam que os discípulos não o reconheceram por vários motivos, como incredulidade, decepção, pavor e embaçamento da luz, por ocasião da aurora, etc. Mas essas hipóteses também não parecem ser as melhores, tendo em vista que a Igreja afirma que o não reconhecimento dele foi, precisamente para suscitar-lhes a fé. Então, foi algo da vontade de Jesus mesmo e não de outras causas. Há que se notar que em todos os casos a dificuldade em reconhecê-lo foi apenas temporário, em seguida o reconheceram. Os discípulos em todas as aparições do Mestre estavam absolutamente convencidos de que se tratava do mesmo Jesus, no mesmo corpo físico que ele possuía antes da ressurreição. E, com esta certeza, saíram pelo mundo testemunhando corajosamente a sua ressurreição, enfrentando as perseguições e até a morte sem medo. Tal era a certeza e a alegria da ressurreição do Senhor. Isto foi a causa da força com que evangelizaram o mundo. Jesus ressuscitou em glória. Não carregava mais nossas fraquezas nem enfermidades. Não estava mais desfigurado, e nem tinha mais a aparência de um condenado, nem era mais desprovido de beleza como disse Isaías. Isto pode, de certa forma, ter também dificultado de certa forma o seu reconhecimento por seus discípulos, mas não foi a causa mais importante. São Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo transformará o nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda criatura. Só então poderemos saber exatamente como é corpo de Jesus ressuscitado.
Bom, meus irmãos, ficamos por aqui. Ajude o canal deixando seu like e se inscrevendo. Que Deus te abençoe.